galerinha do Codericast, beleza? Aqui quem fala é o Coderi, sejam bem-vindos a mais um vídeo de crítica, review, veredito, julgamento de um filme. Dessa vez trazendo minha opinião sobre o que eu achei e sobre o que você deve esperar sobre a nova animação da Pixar chamada Hélio, que saiu essa semana nos cinemas. Sim, saiu essa semana nos cinemas de todo o mundo. Não sei se todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, lançou ontem, dia 19 de junho, ou 20 da forma oficial hoje. Hélio, que basicamente conta a história de um garoto diferente, um menino diferente, que é um menino diferente, órfão, que está sendo cuidado pela sua tia, e por algum motivo ele tem uma grande afeição por ETs, alienígenas, tudo relacionado a coisas extraterrestres. Até que então, um dia ele atende um pedido dele, ele consegue ser abduzido e aí entra numa aventura que ele não esperaria entrar. Basicamente, essa sinopse é o que eu posso falar aqui com detalhes, mas é isso. É basicamente essa a ideia do filme, essa animação e tal. Mas não é apenas sobre uma aventura espacial. Para uma criança, talvez seja só sobre uma aventura espacial e tal. Mas pra mim é muito mais do que isso. E eu entrei em detalhes sobre o filme, sobre a animação, no decorrer do episódio aqui, da crítica e tal. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, senão você vai ser o cara abduzido e não o Hélio dessa vez, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá falar um pouquinho de Hélio, de Hélio, ponto. Hélio, como eu disse, é um garoto pequeno, deve ter seus 8 anos, 6 anos, por aí. Ele é um cara muito, mas muito vidrado, muito fascinado em coisas extraterrestres. E não é à toa, porque a tia dele era uma pessoa que trabalhava meio que NASA, meio que não, mas tipo, na área aeroespacial como posso dizer? Dos Estados Unidos e tal. E meio que ele se inspirou nisso pra ter esse grande foco em coisas extraterrestres, mas também porque basicamente o que acontece, ele tinha acabado de perder os pais, aliás ele é um órfão, como eu disse na intro, tinha acabado de perder os pais e tal, e ele tava num local junto com a tia dele, porque a tia acabou virando a guardiã dele por ser a única relativa, a única parente e tal. E chegou no ponto que ele tava muito depressivo, muito em luto e tal, obviamente, porque ele não tem mais os pais dele. Até que então ele entra escondido numa atração de museu, onde ele se depara com um universo, com a mensagem que eles fazem, que o pessoal daqui da NASA e tal fazem de mandar sinal para fora do mundo, do universo, para ver se alguém atende, para saber se existe alguma vida fora da Terra. E nisso, como ele é uma criança e tal, ele acaba meio que botando o luto dele, o fato de ele não ter um carinho de pai e mãe, um super foco totalmente relacionado a isso, diretamente a isso. O que é uma maneira interessante de como as crianças podem lidar com o luto em si, sabe? Às vezes, isso é uma coisa que acontece não só com crianças, não só com adolescentes, mas com adultos também. Às vezes a gente está passando por momentos difíceis, por uma perda de alguma pessoa íntima, uma perda de uma pessoa querida, ou um fim de relacionamento, e a gente super foca nossa direção para alguma coisa. Normalmente para o trabalho, ou para uma diversão, ou para você não pensar naquilo. Essa é a verdade. Você não quer pensar naquilo, você quer distrair sua cabeça daquilo totalmente. E isso é uma coisa que mostra aqui nesse filme, que ele meio que se isolou do mundo real por causa desse super foco dele em ser abduzido para fora do mundo, em ser abduzido para
em ser tirado daquele mundo porque os pais dele não estão mais ali. Ele acredita que a tia dele não gosta muito disso porque isso mudou a vida dela. Então, por conta disso, a trama é toda sobre isso, e também tem a... Nossa, meu boneco tá estranhíssimo. Não sei se tá certo ou tá errado. Acho que agora tá certo, enfim. E também tem um ponto de que, por ele ser tão super focado nisso, ele acaba sendo diferente, ele acaba se isolando do mundo real, sabe? Ele acaba se isolando de fazer amigos, acaba se isolando de tentar ter uma relação com a tia dele. Ele acaba matando a aula porque ele não vê sentido em ir pra aula porque ele sabe que ele é sozinho. Ele acredita que ele é sozinho. Então ele acaba se excluindo pra não trazer problemas e também pra não se estressar e focar só naquilo que ele quer focar, que é só focar naquilo que ele quer, que é o fato de ser abduzido por um extraterrestre. No entanto, ao ser abduzido, ele encontra um problema ainda maior na vida dele. Porque, na verdade, existe uma ameaça na comunidade do universo lá, que eles apresentam lá, que existe uma comunidade do universo onde tem vários tipos de seres, de espécies, etc. E que aquilo está em risco de extinção devido ao fato de que um cara que também foi julgado, mostra isso, que ele foi julgado Nossa, eles mudaram bastante o filme aqui. Me baseando nesse trailer aqui, eles mudaram muito o trailer, o filme. Sério? Tem mais coisa aqui no trailer que não tem no filme. Literalmente, não tem nada no filme. Que eu acho bem interessante, aliás. Estranho. Enfim. Eu tô me distraindo aqui. Porque tem muita cena que não tem, mano. Eu acho. Se eu não me engano. Enfim. Eles cortaram do filme. Mas, cara, eu achei um filme muito bom. Sério. Eu achei um filme extremamente... Uma animação extremamente boa. Por quê? Porque ao ele ser abduzido, ele percebe que tem pessoas iguais a ele, só que de maneira totalmente diferente. Que ao invés que na verdade eles entendem os pais de maneira errada, que é normal, são crianças. Mas mostra que tem todo um lado do pai não entender o filho e ao mesmo tempo ele saber como que é o filho. Porque vários momentos mostra que se ele fosse melhor, ele pensa, no caso, a criança, se ele fosse melhor, se ele não fosse do jeito que ele fosse, os pais, a tia, que no caso aqui é a figura de mãe dele, se sentiriam melhor, se sentiriam mais alegres. O que não é verdade. O que as crianças normalmente têm que se ver é que elas têm que aceitarem elas mesmas. Até os adolescentes, os adultos, elas têm que aceitar elas como elas são. E não mudar, porque mesmo se os nossos pais quiserem, se for uma coisa que não é errada, a gente deveria continuar sendo quem a gente é. Porque se a gente mudar o que a gente é, a gente não é mais nós mesmos. A gente está se forçando a ser alguém que a gente não quer. E desse jeito a gente não vai ser feliz. A gente não vai ser alegre, sabe? E meio que isso demonstra pra ele pela figura do Gordon, que é o alienígena que ele faz amizade com. O Gordon acaba mostrando pra ele que ele é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa gente boa, que ele não deveria se isolar, porque ele é uma pessoa, mesmo com as qualidades de defeito dele, é uma pessoa boa,
pessoa alegre, uma pessoa divertida, pessoa que só é uma criança. E que tem suas coisas de criança, obviamente. Então, cara, é um filme muito sobre pai e filho, mãe e filho, pais e filhos e tal. Sobre ser quem você é, não importa o que os outros digam. Eu acho que essa é a principal mensagem do filme. Tem até uma metáfora, na minha opinião, com a capa que ele usa. Aqui nesse específico frame aqui que apareceu ele usando uma capa. Eu acho que aquilo ali é muito importante, porque pelo menos eu entendi assim, que a capa dele traz uma metáfora de exclusão, de se isolar do mundo. Que na capa dele, ele tem um mundo dele que ele não, sabe? Que ele não consegue sair daquele mundo dele. Ele usa a capa dele como um isolamento, na minha opinião. Que eu entendi que poderia ser uma metáfora. Posso totalmente errado? Posso, mas foi como eu entendi. Porque ele todo momento está com a capa dele. E só no final, quando ele deixa meio que... ele esquece um pouco essa parte, que ele deixa de usar a capa, ele volta a usar uma vestimenta normal e tal. Sei lá, pode ser um surto meu, mas foi o que eu pensei no momento que eu vi a capa, de como ele dava importância pra capa e tal. Mas eu acho a mensagem principal desse desenho, além de ser uma animação linda, de design de personagens muito bonitos e diferentes, sabe? O visual das espécies extraterrestres, da raça do Gordon, por exemplo, do pai dele, etc. Acho que é um filme muito importante para os pais e para filhos. Tipo, pais e filhos assistirem esse filme juntos seria um essencial, na minha opinião. Porque uma via de mão dupla. Os dois vão ganhar assistindo esse filme. Os dois vão ver que os pais tentar entender mais os filhos e os filhos tentar entender mais os pais, sabe? E além da mensagem de você não tentar botar uma capa na sua frente e tentar parecer outra pessoa que você é. Uma máscara, no caso. Uma outra pessoa que você não é, sabe? Porque mesmo as pessoas mais bravas, mais que parecem ser raivosas, que parecem ser sérias, que parecem ser grossas, podemos dizer, não sei se é uma boa palavra grossas, mas violentas, até elas têm múltiplas faces, até elas têm lados carinhosos, lados de amor e afeto, lados de entender o próximo, sabe? Como posso dizer? Tem uma cena muito bonita no final que isso acontece. Vocês vão perceber no final o que acontece com o personagem Gordon. E você vai entender o que vai acontecer. Por que eu tô falando isso. Mas a mudança de personagem do Hélio durante toda a história é muito importante. Porque mostra que ele muda no final do tempo. Mostra que ele aceita ele mesmo por quem ele é. Porque ele não aceitava ele pelo que ele era. Ele pensava que por ele ser diferente, por ele ser sozinho, por ele não ter paz, que ninguém aceitaria ele, que ninguém gostaria dele. O que não é verdade. Que mostra também durante o filme. E tudo isso mostra a jornada dele de aceitação dele mesmo. De gostar dele como ele é. De se aceitar como ele é. E não se excluir por conta disso. E sim ser uma pessoa sociável, mas não deixando de ser quem você é. Essa é uma das principais mensagens, junto com a parte do que eu te falei antes, que é a relação de pais e filhos. Beleza? Mas é isso que eu tenho a dizer sobre Hélio. Achei uma animação linda, uma mensagem muito linda também, muito bem feito, muito, muito graficamente bonito. Acho que é uma coisa muito
Uau, sério. Que eu gostaria até de ver em 3D esse filme. Acho que em 3D eu vi em Dolby, eu vi em sala Dolby, sala de áudio. E eu gostei muito, mas eu acho que esse filme seria ainda melhor em sala 3D. Porque eu vejo algumas tentativas de fazer o filme uma imersão melhor em 3D do que em Dolby. Os personagens são muito maneiros. Os personagens têm múltiplas camadas que eu acho muito interessante. A relação do Hélio com o Gordon, do Hélio com a tia dele, a relação do Gordon com o pai dele, o personagem do pai dele, o conselho do universo e tal. Eu acho as piadas, os tempos de piadas, tem uns dois momentos de piada que ajudam na comédia no humor do filme. Acho que tá tudo muito bem feito aqui. Muito bem feito mesmo. Eu queria que tivesse uma profundidade maior em termos da mensagem. Apesar de entender de ser um filme de criança. Um filme para criança. Então, por conta disso, por não ter essa aprofundagem, não sei se é uma boa palavra, mas ir a fundo em relação à mensagem, eu dou uma nota 8 de 10 a esse filme. Mas eu acho que é um filme que, se você tiver até se você não tiver criança, se você tiver um tempo livre pra ir no cinema, no caso de adolescentes e adultos que não tenham filhos, ou se você tem um filho, uma criança, você deveria recomendar esse filme para os pais dessa criança verem, ou o seu filho, ou você ir com seu filho ver esse filme. O que eu acho é muito importante. Muito importante para você mesmo entender como o seu filho é. Porque se seu filho for mesmo o cara do Hélio, por exemplo, que ele é uma pessoa que gosta de uma coisa diferente do normal, entre aspas, botar normal bem entre aspas aqui, porque não tem normal pra criança. Pra mim, não tem um normal pra sociedade, na minha opinião. Acho que cada um tem o seu jeito de viver, seu normal. Mas muitas crianças acabam causando bullying em crianças que são diferentes, em termos de gosto, por exemplo, que gosta gosta de boneco, enquanto outros gostam de jogar videogame e tal, e tem algumas crianças que não gostam de jogar videogame. Então, eu acho importante esse filme, tanto para os pais, quanto para os filhos. É isso que eu quero recomendar aqui. Eu acho uma boa experiência, uma experiência que vale a pena assistir no cinema. Ou, se você não puder ir no cinema, esperar quando sair no Disney Plus pra você assistir esse filme, porque eu acho um filme muito bonito, que quase me fez chorar algumas vezes, mas era muito emotiva em algumas partes. Eu não chorei, mas quase me fez. E é isso. É isso que eu tenho a dizer sobre Hélio, a nova animação da Pixar. Mas e você? O que você achou de Hélio? Se você já assistiu, e se você não assistiu, o que você achou do meu review? Se você gostou, e vai tentar assistir Hélio nos cinemas. Beleza? Deixa um comentário o que você achou, seu feedback, etc. E fora isso, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que isso é muito importante. Estamos com uma meta de 400 inscritos até o final do mês, ou até, no máximo até o fim do mês que vem. Se você puder se inscrever no canal, isso ajuda muito o canal. Belezinha? Tamo junto, é nóis, até a próxima. Um grande beijo, um grande abraço. Até mais, com mais críticas pra vocês. Beleza? Tchau, tchau!